Olá, estimadíssimos, tudo bem? Partimos hoje para a nossa aula número 2. Aqui quem fala é o professor Reginaldo. E a nossa aula de hoje é o desenvolvimento argumentativo na dissertação. Vamos lá! Vimos na aula passada algumas considerações a respeito da tese e hoje, de introdução, tivemos aí uma construção. Como em uma construção, a dissertação ela requer fundamentação argumentativa, que sustente coerentemente a tese elencada, como nós vimos na aula passada. Muito bem, veja bem. Lembrete, tese é uma proposição sustentada que se apresenta ou se expõe para ser defendida. E demos aquela dica. Para a produção de uma tese, perguntaríamos: será que faríamos uma pergunta hipotética com uma resposta declarativa que se tornaria, então, a tese? Humberto Eco, ele diz que de um acadêmico se requer sustentar suas ideias cientificamente arquitetadas com capacidade reflexiva bem estruturada. Bem, o instrumento pelo qual se estabelecem as fundamentações escritas de um trabalho acadêmico é o argumento. Pois bem, argumentos são meios linguísticos de persuasão, isto é, instrumentos de convencimento. É ali que você evidencia que a sua tese está correta, que ela está fundamentada em raciocínios lógicos. A etimologia da palavra argumento é composta ou advém da raiz arge e tem seu significado primitivo, se referindo a brilhar, clarear, com uma alusão direta à prata. Nos sufixos dos vocábulos aí, como por exemplo Argentina, argentio, do latim argentum, prata, e argila, do grego argilos, como barro branco, e argumento e arguto, do grego argos. O The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots, de Watkins, na página 5, ele diz que Argos, segundo a mitologia grega, era o nome de um gigante que possuía 100 olhos, e entre eles, 2 dormiam, enquanto os outros 98 vigiavam. Então, daí se depreende que o termo Argos é uma metáfora que se cristalizou para o significado que conota esperteza, vigilância, brilhantismo intelectual. E aí temos como exemplo as palavras arguto, argúcia. Como visto, os derivados desse radical originaram o vocábulo argumentum, significando prova, documentação e raciocínio, bem como o verbo argumentare, indicando a ação de discutir, raciocinar, deduzir e apresentar provas. Argumento, então, é uma prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. O argumento válido, meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, no nosso caso aqui de forma escrita, fazendo com que desta pessoa tenha um ponto de vista
coadunante com o nosso. O que demonstra, naturalmente, a capacidade de um acadêmico sustentar suas opiniões expressas por escrito. Bom, então partamos agora do teórico para o engendramento da apresentação do argumento. E há alguns gêneros de argumentação. Por exemplo, é possível se defender uma tese apresentando-se um contexto construtivo de hipótese, trajetória, refutação, bilateralidade, analogia ou causa e consequência. Os demais nós veremos em outra oportunidade. Agora vamos avançar para um exemplo do tipo de desenvolvimento chamado causa-consequência. Veja, como visto, entre eles, nós precisamos agora conhecer a causa e a consequência. Observe, causa é o que faz com que algo exista ou aconteça. É a origem, o motivo, a razão. Enquanto que consequência é algo produzido por uma causa, fato ou evento, um efeito, um resultado. Então, a causa é o porquê da alegação de verdade da sua tese. E aqui temos alguns operadores coesivos. Isto se dá em virtude de que, porque, devido a. Pois bem, e consequência é o que decorre conforme a alegação da tese, aquilo que nós afirmamos, o que acontece em detrimento daquilo que afirmamos como tese. Um exemplo que podemos apresentar para o tema violência. Elaboraríamos então a tese. Será que a violência gera violência? Transformamos esta pergunta hipotética em uma declaração quando dizemos a violência gera violência. Poderíamos construir assim: o fenômeno natural já aceito pelas ciências antropológicas de que a violência gera mais violência ainda, pode ser constatado em todas as esferas do comportamento social humano. Pois bem, temos aqui então o estabelecimento da tese. E aí nos questionaríamos, por que isto é desta forma? E aí apresentaríamos então que isto se dá em virtude de que há potencialmente em cada ser humano forte predisposição à violência. E ao ela ser estimulada por fatores externos ou internos, ela surge, ela vem à tona, quando falham a educação e o autocontrole, ou alguma restrição de revide. Observe bem que estamos dando como justificativa ou como causa para a violência gerar mais violência ainda, a ideia de que há dentro do ser humano uma disposição para a reação. Pois bem, avançando então, temos a consequência ou do fato ou da causa que apresentamos. E temos aqui alguns operadores coesivos, como por conseguinte, consequentemente, decorre daí que, segue-se que, portanto, ou assim. Escolhemos um aqui que é decorre daí que. E agora apresentamos uma sugestão de consequência para a violência gerar violência. Decorre daí que se desencadeiam ações de irracionalidade, insubmissas à razão. Como bactérias em incontido e acelerado processo de proliferação, a violência se alastra, rebaixando o homem à semelhança de animais inferiores que só agem por instinto. Consequentemente, essa emoção desenfreada reduz sua capacidade racional, gerando nele um desequilíbrio psicossocial que lhe oblitera a percepção entre o que seja defesa e agressão, bem como da intensidade requerida dessas demandas. Observe, o nosso pensamento deve funcionar neste estilo dentro da seguinte ideia. Temos uma afirmação e agora estamos apresentando causas para que as coisas sejam como apresentamos na tese. E em seguida, fazendo um link a esta causa ou a tese, apresentamos possíveis consequências
decorrentes desta afirmação ou da tese que apresentamos. Então, aqui temos alguns elementos coesivos de causa, como visto. São elementos ou tópicos que nós utilizamos para fazer a ligação das ideias, a ligação da tese com a causa, da causa com a consequência, da tese com a consequência, e podemos assim então estabelecer com parafusos naquela construção que interligam os elementos compostos, os blocos de informação que estamos apresentando em nossa escrita. E temos então alguns elementos coesivos da consequência, como por consequência, por isso, segue-se que, então, consequentemente. Muito bem. Então temos a tese como estrutura inicial introdutória e fazemos a ligação com os parágrafos seguintes, estabelecendo as nossas visões que justificam a tese através da causa ou causa da causa e consequência, bem como consequências da consequência. Temos aqui então a tese apresentada a princípio. O fenômeno natural já aceito pelas ciências antropológicas de que a violência gera mais violência ainda, pode ser constatado em todas as esferas do comportamento social humano. Isto se dá em virtude de que há potencialmente em cada ser humano forte predisposição à violência e, ao ser estimulada por fatores externos ou internos, ela vem à tona quando falham a educação, o autocontrole ou alguma restrição de revide. Consequentemente, essa emoção desenfreada reduz a capacidade racional, gerando nele um desequilíbrio psicossocial que lhe oblitera a percepção entre o que seja defesa e agressão, bem como da intensidade requerida dessas demandas. Vamos aqui então agora aplicar esta ideia, esta técnica, em um outro tema. Por exemplo, as penitenciárias no Brasil. E apresentaríamos uma pergunta hipotética. Será que o problema no sistema prisional brasileiro se dá em função da omissão do Estado em cuidar da ressocialização dos apenados quando saem da cadeia? E então, perguntando isto, teríamos uma resposta declarativa. Um problema marcante no sistema prisional brasileiro é a omissão do Estado em prover de fato e de direito condições favoráveis à ressocialização do apenado quando egresso. Isto se dá porque, diante das estatísticas alarmantes que revelam um aumento incontinente do número de encarcerados, o poder público passa a desacreditar na ferramenta que aparentemente falha na precaução do crime. Dessa forma, fracassa também a profilaxia do crime. Somado a isso, exala-se a percepção de ser em vão aplicar recursos conforme exige a eficaz demanda dessa ação. Assim, além do que, não confere-se grande visibilidade política a esta atitude. É bem provável que decorre daí o exagerado número de reincidência de crime do apenado em função, basicamente, da falta de vislumbres de novas oportunidades que se dê a este egresso. Pois bem, observamos então estes aspectos. E na próxima aula, nós vamos ver alguns outros tipos de desenvolvimento argumentativo, modos alternativos de asserção da tese na introdução, e vamos então estudar o fechamento ou a conclusão da dissertação. É preciso então você perceber que a estrutura ou a construção a partir do alicerce de sua dissertação se dá em função de uma afirmativa declarativa que expressa a sua opinião ou a sua tese. A fundamentação decorre de você evidenciar possíveis causas para que as coisas sejam como você está afirmando que são e possíveis consequências, segundo o seu modo de ver, para que
de forma que as coisas decorram daquilo que você afirmou. Então, temos ali no primeiro exemplo, violência gera violência, por quê? Porque a predisposição dentro do ser humano, e acionada, ela se deflagra. A consequência é que se perde a noção do que é defesa e o que é agressão. E aí então se generaliza uma ação de agressão mútua, fazendo com que desapareçam por completo as vítimas. Nós passamos a ter não mais vítimas, passamos a ter apenas agressores. E o mesmo tendo em vista que desaparecem os agressores e passamos a ter apenas vítimas. Somos todos vítimas da violência e somos todos agressores quando não obstaculamos o progresso da violência. Muito bem, espero que você tenha apreciado e estaremos juntos, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Uma boa tarde, até logo, tudo de bom.